Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 1. Konoha ano 52. Já faz um ano desde o ataque da Kyuubi. Os ferimentos deixados pela raposa demoníaca estão cicatrizando lentamente, e a vila está gradualmente recuperando sua antiga vitalidade. Senhora, a senhora não quer que seu filho sofra bullying na academia ninja, quer? Na movimentada zona comercial, em frente a uma loja de dango. A dona da loja, Saiba Mieko, olhou incrédula para o menino à sua frente. Ele tinha cabelos negros, olhos negros, traços delicados e era tão adorável quanto uma boneca de primorosamente esculpida. Ela não conseguia acreditar que palavras tão ameaçadoras tivessem saído da boca dele. A jovem forçou um sorriso. Querida, se você não tem dinheiro, tudo bem. Vá para casa, traga da próxima vez. Antes que ela pudesse terminar, o menininho rechonchudo saiu correndo do quarto dos fundos, chorando e implorando para que ela não pegasse o dinheiro. Mieko percebeu imediatamente que as palavras da criança não eram ameaças vazias. No final, a pedido do filho, ela não só dispensou o pagamento do dango, como também acrescentou alguns espetinhos extras de dango tricolor. O menino sorriu satisfeito. Tia, a senhora é muito compreensiva. Não se preocupe, eu cuidarei do seu filho na escola de agora em diante. Meu nome é Shimura Yami. Dito isso, o menino se virou e foi embora, carregando a caixa de comida para a viagem enquanto desaparecia na multidão. Mieko ficou paralisada por um longo tempo antes de olhar ansiosamente para o filho, que soltou um suspiro de alívio. Taro, aquele garoto anda te intimidando na escola? O garoto, Saiba Taro, balançou a cabeça fracamente. Não. Mas Shimura Yami é neto do conselheiro do Hokage. Quem o ofender terá uma vida miserável. Taro estremeceu ao se lembrar daqueles colegas que foram espancados tão brutalmente que ficaram uma semana inteira sem poder ir à escola. Foi aterrorizante. Os professores não apenas se abstiveram de punir Yami, como também elogiaram suas habilidades de combate. Se a mãe tivesse aceitado o dinheiro hoje, ele não teria sido o próximo a apanhar? A conselheira do Hokage? Mieko ficou estupefata. Esse é um oficial de alta patente. Shimura, não é de admirar. Mesmo não sendo uma ninja, Mieko sabia que aquele era um clã poderoso na vila. Shimura Yami. Mieko memorizou o nome em silêncio. Para o bem-estar do filho e para o sustento da família na aldeia, ela decidiu que enquanto Shimura Yami frequentasse sua loja, não lhe cobraria um único rio. Ao mesmo tempo, Jin, parabéns. Você estabeleceu um vínculo de medo com Saiba Mieko e Saiba Taro. Recompensa, grande mestre na arte de fazer dango e 0,1 unidade padrão de chakra Genin. Uma mensagem do sistema ecoou na mente de Shimura Yami. Ao ver a recompensa, o canto de sua boca se contraiu. Este sistema é extremamente pouco confiável. Shimura Yami era um reencarnado, alguém que havia viajado para este mundo, o mundo da luta das 5 grandes vilas ninja pela supremacia. A primeira coisa que ele viu ao nascer foi uma mulher lhe dando um sorriso gentil antes de fechar os olhos para sempre. Seu pai havia morrido em batalha enquanto sua mãe ainda estava grávida dele. O clássico cenário do protagonista órfão. Mas ao contrário dos outros, ele tinha algo mais, um avô chamado Shimura Danzou. Neste mundo, quase todos os grandes vilões tinham seus devotos apologistas. O Uchiha Obito, o apaixonado obcecado. O Uchiha Madara, o senhor da guerra imparável. Até mesmo aqueles que massacraram seus próprios parentes e enfrentaram 7 oponentes sozinhos foram glorificados. Mas Shimura Danzou? Não só ninguém o defendeu, como até mesmo aqueles que desculpavam outros vilões culpavam-no por tudo. O título Hokage das Sombras era bem merecido. Para ser sincero, quando Yami descobriu sua identidade, seu futuro parecia sombrio. Mas após alguns dias de reflexão nos braços da babá, ele mudou de ideia. Na verdade, não é tão ruim assim. Comparado a muitos outros reencarnados que foram parar no mundo de Naruto, sua posição inicial era razoável. Observe todos esses prodígios talentosos. Mais cedo ou mais tarde, Danzou acabará por pondo os olhos neles. Mas ele, contanto que sobrevivesse a possíveis tentativas de assassinato por parte de aldeias inimigas, sua infância seria tranquila. E quando a trama principal começasse, se ele evitasse a linha de frente da Quarta Grande Guerra Ninja, poderia passar por ela sem problemas. Ora, ele poderia até desfrutar de um sonho maravilhoso dentro do Tsukuyomi infinito enquanto o mundo se reorganizava. E quanto a enfrentar as consequências? Impossível. Como um protagonista shonen clássico, nem Naruto nem Sasuke guardariam rancor dele pelas ações de Danzou. A vida é boa. Assim que percebeu isso, Yami parou de se preocupar e aceitou seu papel como filho mais velho do clã Shimura. Afinal, Konoha podia ser liderada por Sarutobi e Hiruzen, mas para ele, a reputação importava. Danzou, por outro lado, não era Hokage, ele não tinha essas preocupações. Por causa disso, enquanto Sarutobi Azuma era rigorosamente disciplinado e frequentemente entrava em conflito com seu pai, Yami desfrutava dos privilégios de ser o herdeiro número 1 da segunda geração da vila. Nem mesmo as futuras travessuras de Konohamaru se comparariam ao seu status. E claro, ser um reencarnado tinha suas vantagens. Desde que nasceu, ele tinha uma barra de progresso em mente. Então, há 3 dias, no seu 6º aniversário, seu sistema finalmente ativou. O sistema de vínculo ninja mais forte. Ao estabelecer um vínculo com alguém, ele poderia extrair dessa pessoa uma característica única como recompensa. Essas características podem ser afinidades de natureza dos chakras, talentos inatos, reservas de chakra, domínio sobre um jutsu específico. A profundidade do vínculo e a força da outra pessoa determinavam a qualidade das recompensas. Por exemplo, agora mesmo, ele trocou nomes com o dono da loja de dango e causou uma impressão marcante, criando um vínculo com sucesso. Se ele fortalecesse essa conexão, poderia ganhar recompensas adicionais. No entanto,
Ao ver a habilidade grande mestre na arte de fazer dango, que acabará de receber, Yami imediatamente perdeu o interesse em aprofundar seu relacionamento com o dono da loja. Jovem mestre, chegou a hora do seu treinamento. Um homem de aparência discreta, usando óculos escuros, apareceu de repente atrás dele. Apesar da multidão agitada, ninguém sequer olhou para ele. Aburami Seiji, o ninja da raiz com a patente de Tokubetsu Jounin, designado como guarda-costas pessoal de Yami. Ele também tinha um parceiro, Yamanaka Ryu, que permanecia oculto o tempo todo. Até hoje, Yami nunca conseguiu avistá-lo. Entendi. Yami respondeu preguiçosamente antes de avistar outra loja administrada pela família de um colega de classe. Utilizando a mesma tática, ele estabeleceu mais 2 laços e saiu com um saco de leques redondos. É introdução à confecção de leques redondos, chakra genin padrão mais 0, 1. Satisfeito, ele deixou o distrito comercial e retornou à propriedade do clã Shimura. Capítulo 2. Jovem mestre Yami, hoje vamos nos concentrar no treinamento de extração de chakra. No pátio de uma casa de madeira, Yami ouvia atentamente enquanto seu tutor, Ebiki, explicava as técnicas e os pontos-chave da extração de chakra. O que é um Tokubetsu Jounin? São ninjas cujas habilidades se situam entre as de Chunin e Jounin. Aqueles promovidos a Jounin devido a talento excepcional em uma área especializada são classificados como Tokubetsu Jounin. Ebiki foi um desses ninjas, que ascendeu ao seu posto graças à sua especialização em educação. Seu conhecimento e experiência em ensino de extração de chakras superavam em muitos dos instrutores da Academia Ninja. Nessa fase, a diferença entre ninjas nascidos em clãs e ninjas civis já se tornava evidente. Com o mesmo preparo físico e energia mental, os ninjas nascidos em clãs conseguiam extrair chakra com mais eficiência. Eles não só possuíam uma reserva de chakra maior, como também uma taxa de recuperação mais rápida em comparação aos ninjas comuns. Os civis não tinham outra opção senão confiar em sua inteligência para competir contra o poder dos clãs estabelecidos. Para se tornarem mais fortes, eles precisavam encontrar mentores habilidosos. No entanto, os mentores de alto nível eram quase sempre de clãs ninja prestigiosos. Com o tempo, essa divisão naturalmente formou facções dentro do mundo ninja. Embora Yami possuísse uma habilidade que o tornava quase um trapaceiro e uma família influente, ele nunca relaxou em seus treinos. Na verdade, ele treinava ainda mais do que a maioria. No fim das contas, este era um mundo onde a força determinava tudo. Sem poder, mesmo que outros lhe demonstrassem respeito, seria apenas superficial ou pior, por medo. Em sua vida passada, ele havia sido apenas uma pessoa comum. Agora que tinha os recursos, queria lutar pelo futuro que lhe fora destinado. Dito isso, ele só começou a treinar seriamente aos 5 anos de idade. O chakra era uma forma de energia criada pela extração da força vital dentro das células e sua mistura com energia mental em uma proporção precisa. Exagerar no esforço físico em uma idade jovem nem sempre era benéfico. Por vezes era necessário ter moderação. A aula de 2 horas passou rapidamente. Após trocarem reverências em sinal de gratidão, Ebiki se despediu. Ele estava muito satisfeito com Yami como aluno. Yami não era apenas neto de Danzou, uma figura influente comparável ao próprio Hokage, mas mais importante ainda, era inteligente e rápido para assimilar conceitos. Diferentemente de outros jovens ninjas que exigiam constante controle emocional, ensinar Yami nunca lhe pareceu como cuidar de uma criança. Entretanto, Yami retornou ao seu quarto. Logo chegou um criado, trazendo o jantar e um tônico nutritivo à base de ervas. Franzindo ligeiramente a testa, ele engoliu o remédio amargo de uma só vez antes de começar a refeição. Do ponto de vista científico, o número de vezes que uma célula podia se dividir durante sua vida era limitado. Usar chakra em batalha significava, essencialmente, ultrapassar esse limite mais rapidamente. Contudo, mesmo sem a extração dos chakras, a divisão celular continuou normalmente. Na maioria dos casos, o envelhecimento e a morte foram causados por falência de órgãos, e não pelo atingimento do limite absoluto da replicação celular. Contanto que o uso de chakra fosse controlado e o autocuidado adequado fosse mantido, as batalhas normais não afetariam significativamente a expectativa de vida. Isso era algo que Yami havia aprendido com seu avô, Shimura Danzou. O velho estava ficando idoso, mas sua ambição permanecia forte. Mesmo agora ele ainda sonhava em se tornar Hokage, o que o fazia investir obsessivamente na manutenção da saúde. Se fosse qualquer outra pessoa, teria sido uma história inspiradora de um velho perseguindo seus sonhos. Mas infelizmente, após o jantar, Yami retornou aos seus aposentos. Ele não fazia ideia do que seu avô andava fazendo ultimamente. O velho não aparecia há alguns dias. Além dos criados e guardas, Yami era o único que vivia naquela enorme propriedade. Deitado na cama, ele ativou o painel do sistema com o pensamento e acessou a página de seus atributos pessoais. Painel de status. Nome, Shimura Yami. Gênero, masculino. Idade, 6 anos. Data de nascimento, 1 de abril do ano 46, calendário Konoha. Atributos dos chakras, fogo, gênio, vento, gênio, yang, excelente. Total de chakra, 6,1 unidades genin padrão. Talento de controle de chakra, gênio. Ninjutsu dominado. 3 técnicas básicas, proficiente liberação de vento. Grande ruptura normal, liberação de fogo. Grande bola de fogo normal. Transformação da natureza, nenhuma. Avaliação de força. Você é o valentão da escola, aquele que pratica o bullying e ninguém se atreve a mexer com você. Para alguém que usa um sistema de trapaça, esse painel não foi nada impressionante.
No entanto, considerando que ele só havia desbloqueado o sistema há alguns dias e além de uma unidade padrão de chakra Genin obtida através do sistema, todo o resto havia sido conquistado por seus próprios esforços, esse progresso era bastante bom. Para uma criança de 6 anos, ele já havia atingido o nível necessário para se formar. O sistema categorizou os atributos e o domínio do ninjutsu em diferentes níveis. Níveis de talento, como um bom, excelente gênio supremo, quebra de limite. Proficiência em ninjutsu, iniciante normal, proficiente mestre supremo, quebra de limite. Um talento de nível genial comparável ao de ataque Kakashi, um dos jovens prodígios mais brilhantes de Konoha. Um talento supremo estava no nível do terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, o chamado professor de ninjutsu. A julgar pelo seu nível atual, o potencial futuro de Yami se limita ao de um Jounin de elite. Com grande esforço, ele talvez consiga alcançar o nível de força de um Kage. Mas então, seu olhar se fixou nos 2 primeiros talentos da seção de talentos especiais. E ele congelou. Expectativas do pai? Seu falecido pai, a quem você nunca conheceu, tinha grandes expectativas em relação a você. Efeito: todos os talentos de atributo existentes são aprimorados em um nível. Amor de mãe. O amor de uma mãe é o maior presente do mundo. Antes de partir, ela deixou para você sua bênção mais preciosa. Esse talento se divide em 3 estágios. Estágio 1. Desbloqueia a linhagem sanguínea Senju da sua linhagem materna. Desenvolve-se automaticamente com a idade, o efeito expira na idade adulta. 2. Segunda etapa, após se tornar oficialmente um ninja, todos os talentos aumentam em um nível. Os limites superiores podem ser ultrapassados. Certos talentos especiais não são afetados. 3. Terceira etapa, ao atingir a idade adulta, 16 anos, você continuará a receber a bênção de sua mãe e suas reservas de chakra dobrarão. Amor parental. Yami lembrou-se da mulher gentil que só havia conhecido uma vez. Seus sentimentos eram complicados. Ele sabia que sua mãe era do clã Senju. Antigamente, Senju Tobirama incentivava casamentos entre o clã Senju e ninjas civis e de outros clãs ninja. Embora isso tenha enfraquecido sua força militar a curto prazo, aumentou consideravelmente a probabilidade de produzir ninjas talentosos nascidos na sociedade civil. No entanto, despertar a linhagem sanguínea Senju não foi uma tarefa simples. Sua mãe lhe deixará o maior presente que poderia. Ela havia preenchido o pacote para iniciantes que faltava e que o sistema nunca forneceu. Capítulo 3. No dia seguinte. Como hoje era dia de folga, Yami dormiu até mais tarde e só se levantou ao meio-dia. Ebiki não viria hoje, mas isso não significava que Yami planejava relaxar. Ir até a aldeia para criar novos laços era muito ineficiente. Era melhor treinar em casa. O sistema exigia 3 condições para que uma ligação se formasse. 1. Ambas as partes devem se encontrar pessoalmente. 2. Ambas as partes devem saber o nome uma da outra. 3. Yami deve causar uma forte impressão na outra pessoa. Até então, apenas as recompensas deixadas por seus pais haviam sido exceções a essas regras. Naquele momento, aos olhos dos adultos, Yami era apenas uma criança, que não merecia ser levada a sério. Cumprir a terceira condição ainda era difícil. Caso contrário, seus 2 guarda-costas pessoais, Aburami Seiji e Yamanaka Ryu, já teriam providenciado uma garantia. Para eles, Yami era simplesmente um objetivo da missão, não alguém importante. Atualmente, o melhor lugar para obter recompensas ainda é a Academia Ninja. Por exemplo, ele havia obtido sua afinidade com a liberação de fogo de um colega de classe. Se tivesse sorte, poderia um dia adquirir todas as 5 naturezas de chakra, e até mesmo a afinidade com a liberação Yin. Yami entrou no pátio, pegando uma adaga infantil que havia sido feita especialmente para ele. Começou a praticar os golpes mais básicos. Neste mundo, espadas e facas não eram estritamente diferenciadas. Contudo, aos olhos de Yami, eram todas apenas lâminas. Mesmo a chamada espada Kusanagi ainda era uma faca para ele. Dito isso, quando estiver em Roma, faça como os romanos. Ele não discutiria sobre convenções de nomenclatura triviais. Com seu talento para a esgrima, ele seria capaz de alcançar o nível supremo assim que se tornasse um genin. Seria um desperdício não treinar diligentemente. Por mais forte que um ninja fosse, a maioria ainda era mortal. Uma espada podia matar tão eficientemente quanto o ninjutsu ou até mais. A maioria dos ninjas não conhecia muitos jutsus, então eles dependiam principalmente de taijutsu e ferramentas ninja em batalha. Os jutsus eram usados para obter vantagem ou garantir uma morte instantânea. Você realmente acha que todo mundo conseguiria usar rasengas como se fossem ataques básicos? Voxox! Voxox! O som do aço balançando ecoou pelo pátio enquanto a luz quente do sol brilhava, reluzindo nas gotas de suor na testa de Yami. Seu treinamento continuou depois do almoço até o pôr do sol, parando apenas quando uma voz grave o chamou por trás. Yami! Yami se virou e viu um velho alto e enrugado parado ali. Uma bandagem cobria seu olho esquerdo, e seu rosto ostentava uma aura sombria e fria. Contudo, quando olhou para Yami, sorriu. Era um sorriso forçado, provavelmente porque ele não estava acostumado a sorrir. Esse homem era Shimura Danzou, a escuridão do mundo ninja. Os 5.5 graus Hokage. O Hokage das sombras mais forte da história. Velho, você voltou. Yami o cumprimentou casualmente. Desde que aprenderá a falar, sempre chamara Danzou de velho, nunca o chamando de avô. Danzou não se importava. Ou melhor, se importar não mudaria nada. Ele podia ser implacável com estranhos, tramando contra qualquer um. Mas Yami era o único membro da família que lhe restava. Seu único parente de sangue. E a chave para suas ambições.
Danzou não só queria que Yami herdasse a raiz, como também esperava que Yami um dia se tornasse Hokage. E considerando o talento atual de Yami, ele não se decepcionou. Seu crescimento foi quase idêntico ao de Kakashi, tendo atingido o padrão de graduação pouco tempo depois de se matricular na Academia Ninja. Se ao menos, ele tivesse uma Kekkei Genkai. O olho visível de Danzou perdeu o brilho. Não importa o quão forte o ninja comum fosse, sempre haveria um limite. Somente o Sharingan ou a liberação de madeira permitiriam a Yami, e por extensão, a si mesmo, ultrapassar esses limites. Assim que Yami cumprimentou Danzou, 2 alertas do sistema soaram em sua mente. Vínculo estabelecido com Shimura Danzou. Recompensa adquirida. Afinidade com liberação de vento gênio. Ponto. Vínculo com Shimura Danzou fortalecido para o estágio 2. Recompensa adquirida. Transformação da natureza liberação de vento. Maestria. Ponto. Essa foi a primeira vez que Yami encontrou Danzou desde que ativou o sistema. Então fazia sentido que as recompensas só tivessem sido liberadas agora. As 2 recompensas se fundiram, alterando sutilmente a aura de Yami, tornando-a mais intensa e feroz. Especialmente a transformação da natureza com liberação de vento, Danzou era indiscutivelmente o usuário de liberação de vento mais forte de Konoha. E mesmo entre todo mundo ninja, ele era um dos melhores. Afinal, não era qualquer um que conseguiria derrotar Susanoo usando shurikens imbuídas de vento. Danzou percebeu a mudança em Yami e saiu de seus devaneios. Ele caminhou lentamente até o pátio e parou no espaço aberto de treinamento. Hoje tenho tempo. Faz um tempo que não verifico seu progresso. Mostre-me o que você aprendeu. Yami apertou o cabo da espada curta e avançou sem hesitar. Uma tênue aura de ar comprimido girava em torno de sua lâmina. O único olho de Danzou brilhava de interesse. Transformação da natureza? Bom, muito bom. Dominando a transformação da natureza aos 6 anos de idade? Meu neto realmente tem o perfil para ser um Hokage. Num instante, Yami encurtou a distância e desferiu um golpe descendente com sua espada curta. Danzou inclinou ligeiramente o corpo, esquivando-se com facilidade. Yami respondeu imediatamente com um chute giratório. Danzou ergueu o braço para bloquear, usando o impacto para empurrar Yami ligeiramente para trás. Mas antes que pudesse reajustar sua posição, Yami já havia se aproximado novamente. É claro que Danzou era, no mínimo, um Jounin de elite. Mesmo que Yami usasse todo o seu poder, não representaria uma ameaça para ele. Mas Yami não estava se contendo. Ele liberou toda a sua força, usando cada partícula de sua habilidade com a espada e ninjutsu. Afinal, a pessoa menos propensa a lhe fazer mal neste mundo era Shimura Danzou. 15 minutos depois, Yami finalmente parou, respirando pesadamente, com suas reservas de chakra quase esgotadas. Danzou, por outro lado, saiu completamente ileso. Muito bem, Yami, mas não deixe isso subir a cabeça. Você é apenas um gênio, não uma verdadeira potência. O sorriso forçado de Danzou finalmente se transformou em um sorriso genuíno. O progresso de Yami superou em muito suas expectativas. Sua transformação da natureza com liberação de vento já era altamente refinada. Seus jutsus de liberação de fogo também eram bem executados. Se ao menos, ele tivesse os olhos certos. Se isso acontecesse, o futuro de Konoha pertenceria ao clã Shimura. Pensando nisso, Danzou sentiu-se ainda mais satisfeito e conduziu Yami de volta para dentro. Durante o jantar, no meio da refeição, Yami ergueu subitamente os olhos e perguntou: Velho, você parecia irritado quando voltou. Quem te irritou? Danzou deu uma mordida casual no arroz. Quem mais? Aquele velho tolo Sarutobi Hiruzen. Falhei em assassiná-lo hoje, então meus planos para Hokage estão atrasados novamente. Yami. Capítulo 4. Após ouvir a explicação de Danzou, Yami finalmente entendeu a situação. Descobriu-se que Danzou havia desaparecido por um tempo porque estava planejando secretamente assassinar o Hokage. Após a rebelião da Kyuubi, o mais jovem e brilhante quarto Hokage Namikaze Minato faleceu. O terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, reassumiu o comando de Konoha e não tinha intenção de escolher um novo Hokage. Por procedimento padrão, um Hokage deve se encontrar com o Daimyo e receber aprovação oficial. No entanto, devido ao ataque a Konoha, a vila estava em ruínas, e Sarutobi Hiruzen havia adiado sua viagem à capital do País do Fogo. Só recentemente ele começara a organizar a visita. Danzou recebeu essa notícia cedo e mobilizou todas as forças da raiz para assassinar o terceiro Hokage hoje. Boas notícias, o assassinato foi bem sucedido. Más notícias, o Hokage que eles mataram era, na verdade, um disfarce. O verdadeiro Sarutobi Hiruzen já havia descoberto o plano de Danzou. Enquanto Danzou saboreava sua vitória no trono de Hokage, Hiruzen apareceu de repente e o assustou terrivelmente. Embora Hiruzen não o tenha punido, seu tom calmo e condescendente feriu profundamente o orgulho de Danzou. E para piorar a situação, ele finalmente havia encontrado um ninja com liberação de madeira, mas Hiruzen o atraiu para longe. Mesmo agora, só de se lembrar disso, Danzou praguejava de frustração. Ele estava tão furioso que chegou a repreender Sarutobi Bivaco, que já havia falecido. Yami ficou sem palavras. Velho, não abuse da sorte. Se alguém tivesse tentado assassinar o Hokage, teria sido executado na hora. O terceiro Hokage já foi generoso ao não lhe destituir da liderança da raiz. Será que ele sequer tem poder para fazer isso? Danzou zombou friamente com uma arrogância inconfundível na expressão. A raiz tecnicamente faz parte da Anbu, mas Hiruzen não tem autoridade real sobre ela. Mesmo que eu fosse oficialmente removido, meus subordinados ainda me seguiriam. É isso que significa ser uma ferramenta adequada. Então não se meta em encrenca, zombou Yami. Ainda sou aluno da Academia Ninja, aquele é o território dele. Ele não vai te tocar. A voz de Danzou era firme. É apenas um assassinato. Não é como se esta fosse minha primeira tentativa nas últimas décadas. Quando ele se tornou Hokage pela primeira vez, tentei assassiná-lo uma vez. Mais tarde, tentei assassinar também o quarto Hokage.
Que tipo de relacionamento distorcido era esse? Ao ouvir seu avô recontar sua história gloriosa, Yami não fazia ideia de que expressão deveria fazer. O poder dos laços era verdadeiramente aterrador. Para qualquer outra pessoa, assassinar o Hokage seria uma questão de vida ou morte. Mas para Danzou, era apenas mais uma maneira de fortalecer sua amizade com Hiruzen. Esquece. Ele não queria se envolver na rixa entre esses dois velhos. Contanto que não o afetasse, não se importava. Após o jantar, Yami retornou ao seu quarto para refinar seu chakra, enquanto Danzou voltou para a base da raiz. Batendo levemente no chão com sua bengala, 2 ninjas mascarados da raiz apareceram imediatamente, ajoelhando-se atrás dele. Danzou permaneceu em silêncio por um momento, imerso em pensamentos, antes de proferir sua ordem com voz fria. Reúna o máximo de conhecimento possível sobre esgrima em Konoha e outras vilas ninja. Organize e compile esse conhecimento. Instrua nossos contatos em Kirigakure a verificar se eles conseguem adquirir uma espada dos 7 espadachins ninja. Entendido. Um dos ninjas respondeu e recuou rapidamente. Danzou então se voltou para o agente restante. O que Orochimaru tem feito ultimamente? Orochimaru entrou em seu laboratório há meio mês e não saiu desde então. Ou isso, ou, nossas capacidades de vigilância não foram suficientes para rastreá-lo. Danzou bufou, mas não repreendeu o subordinado. Esperar que seus homens monitorassem Orochimaru era irrealista. O homem era o mais imprevisível dos 3 Sannin, e depois que os outros 2 deixaram a vila, sua personalidade mudou drasticamente. No momento, a relação entre eles era uma cooperação delicada, mas Danzou já havia decidido que exporia os experimentos de Orochimaru e o forçaria a fugir de Konoha. Afinal, realizar experiências humanas em seus próprios aldeões, nem mesmo Hiruzen conseguiria encobrir isso. Mas antes disso, Danzou planejava extrair dele cada gota de valor possível. Como Yami tinha talento para a esgrima, assim como seu avô, era natural que ele lhe proporcionasse as melhores condições possíveis. Mas a habilidade com a espada por si só não bastava. Ele precisava de uma lâmina famosa que combinasse com ela. A primeira opção era a espada do Deus do Trovão, outrora empunhada por Senju Tobirama. Infelizmente, ela agora estava em posse de Hiruzen, o que dificultava sua obtenção. Depois havia a espada Kusanagi de Orochimaru. A Kusanagi não era uma única lâmina, mas sim uma categoria de espadas lendárias. Corria o boato de que Orochimaru possuía mais de uma. Danzou estava definitivamente interessado. Vamos embora, disse ele enquanto saía lentamente da base da raiz. Seus movimentos eram lentos e deliberados, como os de um velho que já passou do auge. Prepare um encontro com Orochimaru. Ainda devo um presente de aniversário de 6 anos para Yami. O tempo passou num piscar de olhos e já era mais um dia de aula. Com a mochila às costas, Yami caminhou em direção à Academia Ninja. A propriedade do clã Shimura ficava localizada nos arredores do centro de Konoha. Ao longo do caminho, muitos membros do clã o cumprimentaram com respeito. Enquanto ele retribuía os cumprimentos, as notificações do sistema apareceram. 0.1 Chakra Chunin padrão, 0.2 Chakra Chunin padrão. O poder do sistema estava lentamente se tornando evidente. Uma unidade de chakra Chunin padrão equivalia a 10 genin comuns. Quando Yami deixou o complexo do clã, seu chakra total já havia atingido 1,3 unidades Chunin padrão. Além disso, ele havia adquirido vários talentos adicionais de liberação de vento. O sistema permitia a fusão de talentos, mas como a qualidade era muito baixa e a quantidade insuficiente, seu talento liberação de vento ainda não havia alcançado o nível supremo. Mesmo assim, era evidente que havia melhorado. Ao chegar à Academia Ninja, vários alunos viram Yami e imediatamente empalideceram, com expressões de medo no rosto. Alguns deles pareciam prestes a chorar. Yami mal lhes dirigiu um olhar, entrando diretamente na sala de aula e sentando-se em seu lugar de costume perto da janela. Eram os mesmos alunos que zombavam dele por ser órfão, já que ninguém vinha buscá-lo. Após ouvir esses insultos, Yami os espancou até deixá-los inconscientes. Eles precisaram de mais de uma semana para se recuperar antes de retornarem às aulas. A vingança havia terminado? Claro que não. Enquanto seus pais fossem ninjas, eles não sobreviveriam este ano. Inevitavelmente morreriam gloriosamente no campo de batalha. Nessa altura, eles já teriam experimentado em primeira mão o que significava ser órfão. Se os pais deles não fossem ninjas. Bem, lidar com eles seria ainda mais fácil. Enquanto Yami observava distraidamente os pardais em um galho de árvore, uma voz alegre o chamou. Yami. Uma garota animada de longos cabelos negros entrou correndo na sala de aula. No instante em que o viu, seus olhos brilharam e ela imediatamente correu para sentar-se ao lado dele. Yami sorriu e estendeu a mão para bagunçar o cabelo dela. Izumi. Capítulo 5. Uchiha Izumi, uma garota que realmente fez jus ao seu nome. Ela tinha uma personalidade gentil como uma brisa de primavera, uma voz suave como a água corrente, longos cabelos negros e uma pinta em forma de lágrima no canto do olho. Um dia, sem dúvida, ela se tornaria uma beleza rara. Ela também era amiga de infância de Yami, a quem ele havia conhecido no ano anterior. Ele havia testemunhado a rebelião da Kyuubi em primeira mão. A raposa colossal, imponente como uma montanha, devastou os arredores da aldeia, deixando um rastro de destruição. Naquele momento, Yami havia sido escoltado por vários guardas até um abrigo subterrâneo, onde se deparou com Uchiha Izumi em pânico. Naturalmente, ele fez a garotinha de cabelos negros parar abruptamente. Originalmente, Yami possuía apenas afinidade com o vento e um atributo Yang latente. Sua atual afinidade com o fogo veio de Izumi. Yami. O rosto de Izumi estava corado, sua voz carregada de ressentimento. O que você estava fazendo durante o recesso? Por que não veio me ver? Eu estava treinando, Izumi. Yami suspirou dramaticamente, e então voltou seu olhar para a figura que havia entrado na sala ao lado dela.
Afinal, temos um gênio como Uchiha Itachi na nossa turma. Preciso me esforçar para não envergonhar o clã Shimura. Quem havia entrado com Izumi era ninguém menos que Uchiha Itachi, o filho mais devotado e filial do mundo ninja. Existiam muitos órfãos no mundo ninja, mas Uchiha Itachi era único na maneira como se tornou um por iniciativa própria. Yami tinha que respeitar essa dedicação. Você também é um gênio, Yami. Izumi o encorajou rapidamente com um tom de admiração contagiante. Ela não estava errada. Antes de Itachi despertar seu Sharingan, Yami poderia até ter sido mais forte do que ele. Mas depois de desbloquear seus olhos, Itachi se tornou um trapaceiro, ascendendo rapidamente ao nível Kage em apenas alguns anos. Uchiha Itachi franziu ligeiramente a testa. Ele sempre pressentira uma certa hostilidade vinda de Shimura e Yami. O desprezo pelo clã Uchiha era comum, especialmente após o ataque da Kyuubi. Muitas pessoas tinham visto o Sharingan refletido nos olhos da besta, o que alimentava ainda mais suas suspeitas. Mas Yami era diferente. Sua hostilidade parecia direcionada apenas a Itachi, e não a todo o clã Uchiha. Caso contrário, ele não se daria tão bem com Izumi. Você não é inferior a mim em força, Shimura. Ambos devemos continuar trabalhando duro e contribuir para a vila o mais rápido possível. Itachi fez uma breve pausa antes de proferir essas palavras gentis e continuar seu caminho. Yami observou sua figura se afastar, sem conseguir determinar se era o verdadeiro Itachi ou apenas um clone das sombras. Ele sentiu um forte desejo de testá-lo. Yami, o que você está olhando? Perguntou Izumi curiosa. Nada. Yami se virou para ela com um sorriso. Não consegui passar um tempo com você no fim de semana passado. Que tal irmos pescar juntos na semana que vem? Os olhos de Izumi brilharam imediatamente, sua atenção desviada com sucesso. Para onde devemos ir? Que tal o rio no campo de treinamento 35? A paisagem lá é realmente linda. Vou deixar isso a seu critério, respondeu Yami com um sorriso. Danzou não gostava particularmente de sua relação próxima com Uchiha Izumi. Eles até já haviam discutido sobre isso antes. Mas como Yami insistiu, Danzou se absteve de usar quaisquer métodos desonestos para interferir. Talvez, aos olhos dele, um Uchiha marginal como Izumi fosse insignificante, alguém inofensivo que não podia afetar o grande esquema das coisas. Mesmo assim, ele nunca perdia uma oportunidade de doutrinar Yami com a crença de que o clã Uchiha era inerentemente mau. Yami já estava farto de ouvir isso há muito tempo. Pouco tempo depois, o sinal da escola tocou e o professor da turma, Kazama Shuichi, entrou. Muito bem, turma. Hoje vamos aprender a arremessar ferramentas ninja. Kazama Shuichi não perdia tempo com palestras inúteis ou propaganda. Diferentemente do futuro, onde o currículo da academia manipulava descaradamente os alunos, levando-os a acreditar que o terceiro Hokage era o mais forte da história. A era atual ainda era um período de guerra. A ascensão de Minato Namikaze ao cargo de Hokage no ano 50 de Konoha marcou apenas o fim das batalhas em larga escala. Na realidade, além da completamente derrotada Sunagakure, as outras vilas nunca haviam realmente parado de lutar. Embora as guerras declaradas tivessem cessado, escaramuças em pequena escala permaneciam constantes, mantendo o mundo ninja em estado de tensão. Esses alunos seriam futuros militares, portanto não havia tempo para retórica vazia. Os instrutores se concentraram em ensinar conhecimentos reais de combate e habilidades de sobrevivência. Kazama Shuichi rabiscava fórmulas no quadro negro, detalhando as trajetórias parabólicas de armas arremessadas enquanto explicava várias técnicas de lançamento de shuriken. A primeira aula foi toda teórica. A segunda foi uma sessão prática também ministrada por Shuichi. Yami conduziu seus colegas para fora da sala de aula em direção ao campo de treinamento para a prática. Como não havia alvos suficientes para todos, os alunos se dividiram em duplas. Naturalmente, Yami ficou com Izumi. Itachi, por outro lado, foi colocado em dupla com um colega de classe qualquer. Ele pegou 3 shurikens e as lançou para frente casualmente. Clang! Os projéteis colidiram no ar, ricocheteando uns nos outros antes de se cravarem no centro do alvo em um padrão estranhamente preciso, causando uma onda de admiração entre os estudantes. Incrível! Ele acertou os 3. Como esperado de um Uchiha. Ele é muito forte. Itachi é tão legal. Quem eu devo escolher? Ele ou Yami? Você? Por favor, você tem comido doce demais ultimamente. Não posso deixar você se empolgar demais. Quem vai dar um jeito nela? Izumi ignorou a conversa alheia, concentrando-se em sua própria técnica. Embora não se exibisse como Itachi, ela ainda acertou seu shuriken perfeitamente no círculo vermelho no centro. Nada mal, Izumi. Yami a elogiou sinceramente. A garotinha sorriu radiante e deu um passo para o lado. Você é ainda melhor do que eu, Yami. Isso mesmo. Observe com atenção. Yami sorriu ao retirar um shuriken de sua bolsa. Seu instrutor, Kazama Shuichi, também voltou sua atenção para ele. Shimura Yami e Uchiha Itachi eram considerados os 2 maiores gênios de sua classe, ambos oriundos de clãs prestigiosos. Itachi acabará de demonstrar sua impressionante habilidade. Agora era a vez de Yami. Um segundo depois. Bum! Vários alvos explodiram repentinamente, causando pânico entre os estudantes. Os olhos de Kazama Shuichi se arregalaram em choque. Por quê? Porque havia uma etiqueta explosiva no seu shuriken. Ele tinha visto claramente. O shuriken de Yami mal roçou o alvo, mas o dispositivo explosivo preso a ele detonou, destruindo vários alvos próximos no processo. Yami parecia completamente indiferente. Isso aumenta a margem de erro. Se eu errar o alvo, a etiqueta explosiva ainda garante que eu acerte alguma coisa. Ele se virou para Shuichi com uma expressão calma. E aí? Deu certo ou não? Kazama Shuichi. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6.
Shimura, o objetivo da aula de treinamento com Shuriken é melhorar sua precisão de arremesso. Não seria inútil usar etiquetas explosivas? Apesar de Yami não ter um passado fácil, Kazama Shuichi não conseguiu evitar dar-lhe uma bronca. O custo de uma etiqueta explosiva era de cerca de 300 ryu, e durante a guerra, o preço aumentava devido à escassez de materiais. 300 ryu podiam comprar 3 tigelas de Ichiraku Ramen, o que não é exatamente uma quantia pequena. A maioria dos ninjas carregava apenas algumas centenas de ryu quando iam em missões. Equipar cada shuriken com uma etiqueta explosiva seria um exagero. As recompensas da missão não cobririam nem as despesas. Yami acenou com a mão em tom de desdém. Sensei, contanto que eu alcance meu objetivo, importa como eu faça? É só uma etiqueta explosiva. Posso comprar dezenas de milhares delas. Kazama Shuichi ficou momentaneamente sem palavras. O anfitrião estabelece um vínculo com Kazama Shuichi. Tem um aluno rico recompensa. Chakra de liberação da terra. Bom, ponto. O anfitrião estabelece um vínculo de medo com o colega a recompensa. 0,1 de chakra genin padrão. O anfitrião estabelece um vínculo silencioso com o colega B recompensa. Talento em esgrima normal. Ponto. As notificações do sistema soaram uma após a outra, e Yami estreitou os olhos, divertido. É claro que ele já dominava o arremesso de shurikens, podendo até ser considerada uma de suas melhores habilidades. Mas para se fortalecer e deixar uma impressão duradoura, Yami teve que fazer algo inesperado. A essa altura, ele já havia praticamente concluído todas as tarefas da primeira etapa do programa de vínculos na turma, exceto por um. Yami olhou para Itachi, que permanecia inexpressivo, e estreitou ligeiramente os olhos. Como era de se esperar de Itachi, o garoto que começou a refletir sobre o sentido da vida aos 4 anos de idade, suas emoções eram notavelmente estáveis. Num piscar de olhos, as aulas terminaram. Yami, Izumi e Itachi saíram juntos da academia. A convite de Izumi, Yami estava indo jantar na casa dela. Os dois conversaram e riram durante o caminho, ignorando completamente Itachi, que caminhava em silêncio ao lado deles. Yami estava bem ciente da situação familiar de Itachi, não era exatamente ideal. O pai de Izumi era um forasteiro, um ninja estrangeiro que se casou com uma integrante do clã Uchiha. Ele morreu protegendo-a durante o ataque da Kyuubi. Sua mãe era apenas uma Uchiha comum, com força de nível Chunin, e nem sequer havia despertado o Sharingan. Clãs como Uchiha e Hyuga davam grande importância à preservação de suas linhagens sanguíneas, o que levava a frequentes casamentos entre clãs. Se o pai de Izumi não tivesse se casado com alguém da família, não haveria nenhuma possibilidade de relacionamento entre eles. Mesmo assim, sua família ainda não era bem recebida pelos outros Uchiha, frequentemente sendo excluída. Pare aí mesmo. Este é território Uchiha, forasteiros não têm permissão para entrar. 2 guardas Uchiha estavam de pé na entrada como porteiros, bloqueando a passagem de Yami e Izumi com expressões arrogantes, como se fossem os governantes do mundo. Existiam razões para o clã Uchiha ter uma má reputação. Além do medo e das maquinações dos superiores, os próprios Uchiha contribuíram para o problema. Eles menosprezavam os outros como se o resto de Konoha fosse inferior a eles. Quem gostaria de pessoas assim? Senpai, Yami é meu amigo, explicou Izumi rapidamente, mas os 2 guardas apenas balançaram a cabeça friamente. Regras são regras. Ele não pode entrar. Você pode entrar sozinho. Yami deu uma risadinha. Se alguém não soubesse de nada, pensaria que o clã Uchiha é dono de Konoha. Mas eu posso entrar no escritório do Hokage quando quiser. Vocês estão planejando declarar independência? Os rostos dos 2 guardas escureceram instantaneamente, e até mesmo Itachi, que caminhava atrás deles, teve uma sutil mudança de expressão. Antes que ele pudesse falar, uma voz grave e autoritária veio da entrada. Você só pode estar brincando. Os Uchiha fazem parte de Konoha, é claro, e sempre recebemos amigos de braços abertos. Os guardas se viraram, mas começaram a suar frio ao verem quem havia chegado. Com posturas rígidas, eles inclinaram a cabeça respeitosamente. Chefe do clã Fugaku. Pai, cumprimentou Itachi. Fugaku apenas acenou com a cabeça para o filho antes de passar pelos 2 guardas. Com um sorriso amigável, aproximou-se de Yami e Izumi com um tom afetuoso. Você deve ser Shimura Yami. Itachi sempre menciona você. Bem-vindo ao clã Uchiha. Sério? Yami inclinou a cabeça com um olhar de inocente confusão. Então por que aqueles 2 tios eram tão malvados? Eles interpretaram mal minhas intenções, explicou Fugaku rapidamente. Os guardas estão aqui para identificar possíveis espiões, não para impedir a entrada de amigos. Tis. Yami balançou a cabeça e suspirou. Qual é o sentido de ter subordinados que nem sequer entendem ordens? Talvez eu devesse pedir ao meu avô para treiná-los por alguns dias. Garanto que eles seguirão as ordens direitinho depois disso. Ele é muito bom nisso. O sorriso de Fugaku se tornou rígido. Deixar o Danzou treiná-los? Se aqueles 2 guardas passassem pelo treinamento de Danzou, provavelmente voltariam cegos ou pior. Não precisa incomodar o Lorde Danzou. Eu mesmo os disciplinarei, disse Fugaku rapidamente. Em seguida virou-se para encarar os 2 guardas, seu Sharingan quase se ativando de frustração. Jin. O anfitrião estabelece um vínculo hostil com Uchiha Hiro recompensa, liberação de chakra Yin bom, ponto. O anfitrião estabelece um vínculo hostil com Uchiha Takashi recompensa, liberação de chakra Yin bom, ponto. O anfitrião estabelece um vínculo com Uchiha Fugaku recompensa, chakra de liberação e ingênio, ponto. O anfitrião estabelece um vínculo com Uchiha Itachi, recompensa, talento especial, talento de combate 1 contra 7, ponto. O corpo de Yami se retesou ao receber as notificações. Ele instruiu rapidamente o sistema a suspender a fusão das recompensas por enquanto, mantendo a compostura enquanto sorria para Fugaku. Então, voltou seu olhar para Itachi, com os olhos brilhando de interesse. Uma ovelha gorda.
Se Kakashi era conhecido como 50-50 por ser um adversário à altura de quase todos os seus oponentes, já Uchiha Itachi era exatamente o oposto. Contra oponentes mais fracos, ele poderia aniquilá-los instantaneamente. Contra inimigos mais fortes, ele poderia usar seu Mangekyou Sharingan e sua excepcional inteligência tática para virar o jogo, ou até mesmo conquistar a vitória. O Mangekyou Sharingan certamente desempenhou um papel fundamental, mas seu talento puro para o combate também não deve ser subestimado. Sasuke havia arruinado a visão após apenas 2 dias usando o Mangekyou, enquanto Itachi resistiu por anos. Essa diferença era reveladora. Mesmo que Yami não gostasse da imagem de filho obediente de Itachi, ele tinha que admitir. Era inegável. Uchiha Itachi, assim como Namikaze Minato, havia atingido o auge de sua força como Kage. Capítulo 7. Após observar as duas crianças partirem, o sorriso no rosto de Fugaku foi desaparecendo gradualmente, substituído por uma expressão fria e severa enquanto ele fixava o olhar nos 2 guardas. A partir da próxima semana, sua carga de trabalho dobrará. Avise a todos, ninguém pode impedir Shimura de entrar. Os 2 guardas Uchiha estremeceram levemente, mas acataram a ordem rapidamente e retornaram aos seus postos. Fugaku levou o filho para casa, lembrando-o ao longo do caminho. Itachi, certifique-se de construir um bom relacionamento com Shimura na escola. A atitude dele é crucial para aliviar as tensões entre nosso clã e a liderança da vila. Embora Itachi tivesse apenas 6 anos de idade, sua maturidade superava em muito a de uma criança comum, e Fugaku tratava de acordo. Sim, pai, respondeu Itachi respeitosamente, compreendendo plenamente o peso das palavras de seu pai. Ao ver a concordância do filho, Fugaku permitiu-se um leve sorriso de alívio. Mas logo, sua expressão tornou-se sombria novamente. A situação atual não lhe dava nenhum motivo para se sentir tranquilo. O isolamento do clã Uchiha estava se tornando cada vez mais severo, com seu complexo sendo constantemente monitorado pela elite da vila. Fugaku não tinha certeza se aquilo era obra de Danzou ou do terceiro Hokage, mas, independentemente disso, ele só podia fingir ignorância e suportar. Seu verdadeiro ódio era reservado ao homem mascarado que havia manipulado a Kyuubi. Se não fosse pelo ataque da Kyuubi, o clã Uchiha não teria sido ainda mais ostracizado, e o quarto Hokage não teria morrido jovem. Namikaze Minato não era apenas excepcionalmente talentoso, mas também uma figura íntegra e radiante, completamente diferente de Hiruzen ou Danzou. Aqueles políticos velhos e maquiavélicos. Mais importante ainda, Minato não tinha preconceito contra o clã Uchiha. Ele chegou a tomar um Uchiha como discípulo, mas agora ele estava morto. Num único ano em que Minato serviu como Hokage, as tensões entre a vila e o clã Uchiha diminuíram significativamente, dando a Fugaku esperança de superar o impasse. Mas essa esperança foi destruída em uma única noite, e as coisas só pioraram depois disso. Agora ele não só tinha que lidar com a suspeita e hostilidade de Hiruzen, Danzou e dos outros anciãos da aldeia, como também precisava administrar o crescente radicalismo dentro de seu próprio clã, equilibrando ambos os lados em uma posição cada vez mais impossível. Ainda assim, o aparecimento de Yami e seu forte laço com Izumi deram a Fugaku uma recha de esperança. Danzou não tinha mais parentes neste mundo além de Yami. Se Fugaku pudesse estender a benevolência do clã Uchiha através de Yami e usá-lo para estabelecer uma conexão com Danzou. Com esse pensamento, Fugaku lançou um olhar para Itachi com novas expectativas. Enquanto isso, Yami, que acompanhava Izumi, não fazia ideia de que Fugaku estava de olho nele. Ele simplesmente presumiu que a demonstração anterior de amizade por parte de Fugaku era apenas uma tentativa de Danzou de salvar as aparências. Mas mesmo que ele soubesse, teria dado risada, não era algo com que valesse a pena se preocupar. Nesse ponto, ninguém no mundo conseguia resolver o conflito entre Konoha e o clã Uchiha. O único que poderia ter feito isso, Namikaze Minato, havia falecido no ano passado. As sementes dessa discórdia foram plantadas há muito tempo, durante o reinado de Senju Tobirama. Os alunos que ele orientou herdaram sua desconfiança em relação ao clã Uchiha. Mesmo que Yami fosse neto de Danzou, isso não mudaria nada. Nem mesmo o próprio Danzou conseguiria se reconciliar com o clã Uchiha. Hiruzen podia parecer um pacifista de vontade fraca, mas na verdade era ele quem mais temia o clã Uchiha. Uma força armada independente e poderosa representava a maior ameaça para qualquer líder que não tivesse controle real. E havia também os 2 velhotes, o Tatani Koharu e Mitokado Omura, antigos alunos de Tobirama, profundamente influenciados por seus ensinamentos. Eles também não tinham nenhuma afeição pelos Uchiha. Não havia ninguém nos altos escalões de Konoha que tivesse uma visão positiva deles. E os próprios Uchiha tinham seus problemas. Sua arrogância, cultivada ao longo de anos administrando a segurança da vila, os impedia de baixar a cabeça e fazer concessões. Fugaku era de fato um líder capaz, mas sem força descomunal ou a coragem para agir com decisão. O que ele realmente poderia mudar? Tudo o que ele podia fazer era esperar em silêncio pelo dia em que seu filho obediente provocaria mudanças. Izumi e Yami, está na hora de comer, chamou uma voz feminina suave de fora do quarto. As 2 crianças trocaram sorrisos, largaram as canetas e saíram. A mãe de Izumi, Uchiha Kiyomi, era naturalmente uma mulher gentil e bondosa. Afinal, ela havia criado uma menina tão atenciosa, de cabelos negros e postura correta como Izumi. Ao entrarem na sala de jantar, Kiyomi insistiu para que lavassem as mãos primeiro. Enquanto isso, ela preparou a mesa com peixe grelhado, sushi e 3 tigelas de sopa de miso. Quando Yami voltou de se lavar, Kiyomi sorriu calorosamente para ele. Eu não sabia que você viria hoje, então não preparei nada de especial, apenas alguns pratos caseiros. De jeito nenhum. Estão com um cheiro incrível, estou morrendo de fome. Yami explorou seu charme infantil, exibindo um sorriso radiante. E de fato, a expressão de Kiyomi suavizou-se ainda mais.
Crianças travessas podiam ser problemáticas, mas crianças educadas e sensatas eram sempre encantadoras. Então coma bastante. Você está numa idade em que precisa crescer, disse ela gentilmente, empurrando um prato de peixe frito em sua direção. Na verdade, ela era profundamente grata a Yami, não só por ele ter ajudado Izumi a superar o luto no ano passado, mas também por ter cuidado dela com muito carinho desde então, ajudando-a gradualmente a superar a perda do pai. Eu também quero crescer. Hora de comer, declarou Izumi, entusiasmada. As duas crianças trocaram olhares divertidos, esboçando pequenos sorrisos. De fato, nada era tão comovente quanto uma garotinha alegre. Yami sentiu-se bastante satisfeito. Hoje tinha sido um dia produtivo. Não só aprenderá muito com Itachi, como Kiyomi também lhe dera um presente inesperado. O anfitrião estabelece um vínculo com Uchiha Kiyomi. Meu genro fica cada vez mais atraente com o tempo recompensa. Expectativa da sogra. Ponto. Expectativa da sogra. Quando o anfitrião e Uchiha Izumi estiverem a menos de 500 metros um do outro, a velocidade de treinamento de ambos aumentará em 100%. Um entusiasta do treinamento. Seu valor não era menor do que herdar o talento da linhagem Uchiha. O sistema não restringia o tipo de treinamento que afetava, o que significa que independentemente de ser ninjutsu, taijutsu ou refinamento de chakra, sua taxa de crescimento dobraria. Parecia que ele deveria começar a considerar como roubar Izumi do clã Uchiha. Os pensamentos de Yami estavam a mil. É claro que não se tratava apenas de saber se Izumi estava disposta. Danzou seria um obstáculo significativo por si só. Ele teria que planejar com cuidado. Quando o jantar terminou já era noite. Yami ficou mais um pouco, treinando taijutsu com Izumi para testar o efeito de seu novo aprimoramento. Percebendo os claros benefícios, ele finalmente se despediu e foi embora. Ao retornar para casa, ele ficou surpreso ao encontrar Danzou à sua espera. Velho, por que você voltou? Perguntou Yami surpreso. Danzou praticamente morava na raiz. Mesmo quando Yami era mais jovem, Danzou passava mais tempo na base subterrânea do que em casa. Yami usou sua necessidade de luz solar como desculpa para evitar ficar ali. Danzou deu uma risadinha. Da última vez eu estava com tanta pressa que me esqueci de te dar seu presente de aniversário. Ele empurrou uma caixa de madeira simples e comprida em sua direção. Abra e dê uma olhada. Capítulo 8. É só um presente de aniversário. Será que realmente valia a pena uma viagem só para isso? Yami resmungou, mas mesmo assim abriu a caixa de madeira. Lá dentro havia uma katana, esbelta, afiada e brilhando friamente como se pudesse cortar qualquer coisa com facilidade. O cabo era revestido com um material semelhante à pele de cobra para melhorar a aderência e o atrito. Os olhos de Yami se arregalaram. Esta é, a espada Kusanagi? Nada mal. Danzou permaneceu inexpressivo, mas havia um toque de orgulho em sua voz. Orochimaru soube que era seu aniversário e me pediu para lhe entregar isso. Considere um presente nosso. Yami, não acredito em você. Como se Orochimaru fosse tão generoso a ponto de simplesmente me entregar a espada Kusanagi. Se ele já não soubesse que tipo de pessoa Orochimaru era, talvez até acreditasse nisso. Ainda assim, ele ficou comovido. Independentemente de como Danzou tratava os forasteiros, pelo menos em relação ao seu neto, ele demonstrava um cuidado genuíno, sem quaisquer segundas intenções. Obrigado, vovô. Danzou ficou paralisado por um instante. Será que essa foi a primeira vez que Yami o chamou de vovô? Jin. O vínculo entre o anfitrião e Shimura Danzou atingiu o terceiro estágio nível final. Recompensa, um chakra Jounin padrão, talento especial, escuridão do mundo ninja. Escuridão do mundo ninja. O anfitrião pode se fundir a qualquer sombra, alcançando ocultação comparável à técnica da efêmera. Yami também ficou momentaneamente atônito. Então, só de chamá-lo de vovô já era suficiente para maximizar o vínculo? Os dois se encararam em silêncio por um longo momento antes de Danzou tossir para quebrar o clima constrangedor. Está ficando tarde, Yami. Vá descansar. Você ainda tem aula amanhã. Lembre-se, não perca para o clã Uchiha. Yami assentiu com a cabeça, pegou a caixa que continha a espada Kusanagi e voltou para o seu quarto. Ao mesmo tempo, ele tomou uma decisão. Morrer enquanto selava uma ponte? Patético demais. Assim que ficasse mais forte, ele assumiria o comando da raiz. Era melhor para esse velho ficar em casa e aproveitar a aposentadoria. Naquela noite, sentado em sua cama, Yami brincou um pouco com a espada Kusanagi antes de repassar seus ganhos do dia. Painel de status. Nome, Shimura Yami. Gênero, masculino. Idade, 6 anos. Data de nascimento, 1 de abril do ano 46, calendário Konoha. Atributos dos chakras, fogo gênio, vento gênio, yang excelente, terra, bom e ingênio. Total de chakras, 1,1 chakra Jounin padrão. Talento de controle de chakra, gênio? Seu progresso foi simplesmente surpreendente. Antes de hoje, ele era apenas um aluno promissor da academia, um gênio entre seus colegas. Mas agora, não só seu chakra havia atingido o nível Jounin, como ele também havia adquirido 2 novas naturezas de chakra e 2 talentos especiais. O chakra de liberação de terra não era particularmente interessante para ele. Não tinha intenção de treiná-lo a menos que possuísse um talento genial para tal. O chakra da liberação Yin, no entanto, era uma história completamente diferente. A liberação Yin era um atributo raro e valioso, intimamente ligado à energia espiritual e às técnicas de ilusão. Ela governava o poder da mente e podia moldar o intangível em realidade. As técnicas de manipulação das sombras do clã Nara e o jutsu mente-corpo do clã Yamanaka eram ambos exemplos de ninjutsu baseado em Yin. Mais importante ainda, o Sharingan do clã Uchiha também estava profundamente ligado à liberação Yin. No futuro, era altamente provável que ele obtivesse um vínculo relacionado à linhagem Uchiha. Fortalecer sua liberação Yin seria crucial para isso.
No entanto, o olhar de Yami recaiu sobre a caixa que continha a espada Kusanagi. Nessa fase, a esgrima deve ser seu foco principal. Com sua avançada transformação de liberação de vento, seus ataques seriam tão letais quanto os jutsus de um Jounin. E então havia o chakra de nível Jounin que ele acabará de receber. Yami concentrou-se, percebendo tudo com atenção. Ele estimou que uma unidade padrão de chakra Jounin era aproximadamente 50 vezes mais que um Genin padrão. 5 vezes a de um Chunin padrão. No entanto, ainda não havia atingido o nível de um Jounin de elite. Isso fazia sentido. Ele precisava continuar fortalecendo seus laços, especialmente os de segundo e terceiro grau, se quisesse ver sua força aumentar exponencialmente. Com isso em mente, Yami estabeleceu para si mesmo um novo objetivo, para se tornar a borboleta social definitiva do mundo ninja. No dia seguinte, Yami foi para a academia como de costume. Após o incidente de ontem, em que ele usou um dispositivo explosivo em um alvo, seu nome já havia se espalhado entre os superiores. Agora que as pessoas tinham formado uma impressão dele, tudo o que ele precisava fazer era aprender seus nomes, e os laços iniciais seriam estabelecidos automaticamente. Após a aula, Yami acompanhou Izumi até em casa para o treino de Taijutsu com Ebisu Sensei. Embora a mensalidade fosse destinada apenas a um aluno, Ebisu não ousou discutir com a família Shimura. Ele não teve escolha a não ser aceitar Izumi também. Com a expectativa da sogra impulsionando seu progresso, a taxa de melhoria de Yami era simplesmente assustadora. Seu domínio do Taijutsu básico de Konoha já havia superado o da maioria dos genins recém-formados. Se isso continuasse, Ebisu percebeu subitamente que seu emprego poderia em breve se tornar obsoleto. Pela primeira vez, ele sentiu uma sensação de crise. Entretanto, Izumi não tinha tais preocupações. A garotinha de cabelos negros observava Yami com olhos brilhantes, cheios de admiração. Yami é incrível, e o que ele demonstra na escola nem sequer representa toda a sua força. Tenho que me esforçar mais, não posso deixar que ele me deixe para trás. Capítulo 9. O mês passou num piscar de olhos. As folhas nas ruas de Konoha estavam mais verdes, e o leve canto das cigarras anunciava a chegada do verão. Dentro do complexo Shimura, Yami estava envolvido em um intenso combate de treino com um ninja. As lâminas se chocaram em alta velocidade, deixando apenas lampejos de aço e sombras. Izumi, sentada à margem, não conseguia nem acompanhar os movimentos deles. Tudo que ela conseguia ouvir era o som nítido das espadas se chocando e ver as figuras borradas trocando golpes. Yami ergueu subitamente sua espada, obrigando seu oponente a inclinar-se para trás para evitar um golpe direcionado à sua garganta. Contudo, assim que o oponente se esquivou, o ataque de Yami mudou. O que parecia um golpe ascendente transformou-se em um corte lateral. A lâmina plana atingiu o braço do oponente. Clang! A espada do ninja escorregou de sua mão, caindo no chão com um estrondo. A luta havia terminado. Yami exalou, embainhou sua espada e disse calmamente: "Você perdeu, Nishimura Sensei." Seu oponente, Nishimura Kei, permaneceu em silêncio por um momento. Ele era um membro comum da raiz, um ninja de nível Chunin especializado em assassinato e esgrima. O jovem mestre Yami é realmente um gênio, suspirou Nishimura Kei por fim, baixando ligeiramente a cabeça. Ao longo da partida, ele não usou toda a sua velocidade ou força. Afinal, seu oponente era apenas uma criança de 6 anos. Mas e sua habilidade com a espada? Ele a havia levado ao seu auge. No entanto, apesar de Yami ter sido treinado por apenas 2 semanas, todas as técnicas que ele havia aprimorado ao longo de anos de prática foram absorvidas e superadas por esse garoto. Um verdadeiro gênio existia em um nível completamente diferente do ninja comum como ele. Jovem mestre Yami, continuou Nishimura Kei, baixando ainda mais a cabeça. Não tenho mais nada a lhe ensinar. Reportarei ao Lord Danzou e solicitarei um instrutor mais adequado para você. Obrigado, respondeu Yami com um pequeno aceno de cabeça, observando Nishimura Kei partir. Então, ele se virou para Izumi com um sorriso e a chamou com um gesto. Vamos, eu te acompanho até em casa. Izumi saltou ansiosamente de seu poleiro, correu para o lado de Yami e pegou em sua mão. Hey, Yami, você é incrível. O Nishimura Sensei é um Chunin, e mesmo assim você venceu. É só um Chunin. Você deveria mirar mais alto, Izumi disse Yami enquanto caminhavam. Não havia arrogância em seu tom, apenas uma compreensão calma. Ele havia aprendido uma lição importante. Nunca julgue a força de um ninja baseando-se puramente no sistema de classificação visto na história original. O que significava ser um genin? Qualquer um que dominasse os 3 jutsus básicos e pudesse usá-los com proficiência poderia se graduar na academia e se tornar um genin. A maioria dos genin não estava nem qualificada para entrar no campo de batalha, eram mera bucha de canhão. Os Chunin, por outro lado, eram líderes de esquadrão que possuíam habilidades de combate superiores e podiam liderar equipes em missões. De acordo com a avaliação do sistema, um Chunin médio possuía 10 vezes mais chakra que um genin padrão e era capaz de usar ninjutsu de nível B com proficiência. Derrotar um Chunin comum em um duelo de espadas? Nada para se gabar. E honestamente, mesmo que Nishimura Kei tivesse dado tudo de si, ainda assim não teria tido a menor chance. Painel de status. Nome, Shimura Yami. Gênero, masculino. Idade, 6 anos. Data de nascimento, 1 de abril do ano 46, calendário Konoha. Atributos dos chakras: fogo, gênio, vento, gênio, yang, excelente, terra, bom, água, bom e ingênio. Total de chakras, 1,6 chakras Jounin padrão. E avaliação de força, com esses braços e pernas pequenos, você ainda pode derrotar um Chunin de frente. Recentemente, Yami não havia recebido nenhuma recompensa importante do sistema. A maior parte das suas recompensas de vínculo consistia em chakra adicional e atributos básicos. No entanto, graças ao apoio de Izumi, seus resultados de treinamento pessoal foram impressionantes. Ele havia considerado pedir a Izumi que se mudasse do complexo Uchiha, mas no fim, abandonou a ideia.
No momento, a vila e o clã Uchiha ainda não haviam chegado ao seu ponto de ruptura. Quando criança, suas palavras tinham pouca influência. Mesmo que se manifestasse, a mãe de Izumi provavelmente não levaria a sério, e suas ações poderiam atrair a atenção indesejada de pessoas com segundas intenções. Por agora, o melhor era esperar. O clã Uchiha ainda poderia resistir por mais alguns anos. Na sede da raiz. Após sair da casa de Yami, Nishimura Kei se apresentou na base da raiz e logo estava diante de Shimura Danzou, ajoelhado sobre um joelho. Lord Danzou, a esgrima do jovem mestre Yami já ultrapassou a minha. Não sou mais qualificado para ser seu instrutor. Tão cedo? Danzou ergueu uma sobrancelha em surpresa. Entendo. Pode ir. Nishimura Kei fez uma reverência e desapareceu. Parece que o talento de Yami superou minhas expectativas. Danzou ficou satisfeito, mas ao mesmo tempo um pouco preocupado. Por um lado, ele ficou encantado com o enorme potencial de Yami. Por outro lado, encontrar um instrutor de espada adequado para ele seria difícil. Atualmente havia muito poucos espadachins de elite em Konoha. Marubushi Kozuki era uma possibilidade, mas seus laços estreitos com o terceiro Hokage o tornavam uma escolha problemática. O relacionamento entre eles era tenso, e Danzou não tinha certeza se conseguiria convencer Kozuki a treinar Yami. O clã Yamashiro? Danzou considerou a ideia por um breve momento, mas logo a descartou. A família Yamashiro tinha um mestre espadachim renomado em suas fileiras, mas para Danzou, ele não era significativamente mais forte que Nishimura Kei. Se o ninja fosse habilidoso o suficiente para ser recrutado para a raiz, ele não era um chunin comum para começo de conversa. Isso significava que o espadachim Yamashiro provavelmente não representaria uma grande melhoria. O mesmo raciocínio se aplicava ao clã Ozuki, outra opção desperdiçada. Então, de repente, uma certa figura passou pela mente de Danzou. Um jovem. Apesar da pouca idade, ele deixou uma profunda impressão. Sua habilidade com a espada era excelente. E ele vinha da família certa. O único problema era que a identidade dele era confidencial. Após uma longa pausa, Danzou tomou sua decisão. Para Yami valeu a pena correr o risco. No dia seguinte, manhã de fim de semana. Não houve aulas na academia hoje, e Yami estava prestes a sair de casa quando Danzou retornou inesperadamente. Yami, encontrei um novo instrutor para você, disse Danzou com um raro sorriso. Ele não só é habilidoso na esgrima, como também pode te ensinar ninjutsu e taijutsu. Quem é? Perguntou Yami curioso. Svi. Uma brisa soprava pela sala. Um jovem apareceu subitamente ao lado de Danzou, sua presença rápida e silenciosa. Yami se virou para encará-lo, e seus olhos se arregalaram em surpresa. Era ele? Capítulo 10. Olá, meu nome é Uchiha Shizui. Num instante, surgiu um menino de cabelos negros e sorriso gentil. Ele aparentava ter uns 11 ou 12 anos, com pouco mais de 1,5 metros de altura. Mas Yami não se atreveu a subestimá-lo. Uchiha Shizui era atualmente o gênio mais poderoso do clã Uchiha. Além do Tsukuyomi infinito, ele possuía o genjutsu mais poderoso, o Kotoamatsukami. Ele também foi um dos mentores de Itachi, o catalisador para o despertar do Mangekyou Sharingan de Itachi. Agora, Yami só podia presumir que o cérebro de Danzou havia sido inundado pelo estilo água de Hiruzen, considerando que ele realmente permitiu que Uchiha Shizui se tornasse seu professor. Claro, Shizui tinha a habilidade para ensiná-lo, mas será que Danzou realmente pensou bem nisso? Shimura Danzou, a segunda maior figura anti-Uchiha no mundo ninja, logo depois de Senju Tobirama, que já havia falecido há muito tempo. Estava confiando o treinamento de seu neto ao Uchiha Shizui? Ao notar a expressão confusa de Yami, Danzou presumiu que ele estava duvidando das habilidades de Shizui. Seu tom tornou-se sério. Yami, não subestime o Uchiha Shizui só porque ele é apenas alguns anos mais velho que você. Ele é um gênio do clã Uchiha. Completou 8 missões de nível S e mais de 20 de nível A. É especialista na técnica do cintilante corporal e em Kenjutsu. Ninjas de nações inimigas o chamam de Shizui do cintilante corporal. Você deve aprender com ele. Ao ouvir os elogios de Danzou, Yami permaneceu em silêncio. Mas Shizui coçou a cabeça, constrangido, parecendo um adolescente comum e bem-humorado. Danzou-sama, você me lisonjeia. Ainda tenho muito a aprender. Danzou olhou para ele, mas não disse nada. Ainda está aprendendo? Qual é o objetivo? Você está tentando se tornar Hokage ou algo assim? Yami suspirou internamente, aceitando a situação. Ele assentiu e disse, Shizui-senpai, estarei sob seus cuidados de agora em diante. Yami, posso te chamar assim? Após receber um aceno de cabeça, o sorriso de Shizui se alargou. Farei o meu melhor para te ensinar tudo o que sei e te ajudar a se tornar um ninja excepcional. E não me chame de Shizui-senpai. Não sou muito mais velho que você, apenas me chame pelo meu nome. Sua sinceridade era evidente. Quando Danzou contatou na noite anterior, perguntando se ele estaria disposto a ser o instrutor de Yami, Shizui concordou sem hesitar. Assim como Uchiha Itachi, ou melhor, como Itachi havia aprendido com ele, Shizui há muito havia deixado de se concentrar exclusivamente no clã Uchiha. Ele analisava as coisas da perspectiva de toda a aldeia, e até mesmo além, do ponto de vista de um Kage. Shizui estava bem ciente da tensão entre seu clã e Konoha, especialmente agora, em um momento tão delicado. Ao contrário de Itachi, porém, ele ainda acreditava que o conflito poderia ser resolvido. Para ele, o pedido de Danzou era um sinal positivo, um sinal de que, no mínimo, a vila estava disposta a confiar nele como um Uchiha. A identidade de Yami era importante. Ele também era próximo de um Uchiha, Izumi. Se conseguisse influenciar Yami, poderia influenciar Danzou indiretamente, usando um pequeno ponto de partida para alterar a situação como um todo. Mesmo que não funcionasse, pelo menos ele poderia fazer Danzou entender sua posição. Jin, o anfitrião e Uchiha Shizui estabeleceram um vínculo de mestre-discípulo. Recompensa, visão dinâmica, ponto. Fuzel.
Como esperado, a notificação do sistema apareceu. Yami ficou momentaneamente surpreso, mas aceitou a recompensa rapidamente. De repente, o mundo aos seus olhos desacelerou. Ele sentiu como se pudesse até mesmo acompanhar o fluxo do vento. Essa sensação durou apenas um breve instante antes de voltar ao normal, sem que os outros dois percebessem. Vocês dois comecem a treinar, eu tenho assuntos oficiais a tratar, disse Danzou. Após as apresentações, ele deixou o complexo Shimura. No entanto, os guardas à paisana que ele havia trazido consigo permaneceram para trás, monitorando de perto cada movimento de Shizui. Danzou tinha seus motivos. Ao escolher Shizui, um Uchiha alinhado com os interesses de Konoha, ele poderia temporariamente induzir o clã Uchiha a uma falsa sensação de segurança, fazendo parecer que a vila não tinha intenção de agir contra eles. Ao mesmo tempo, garantir a segurança de Yami era uma prioridade. Os dois guardas de nível Jounin posicionados nas proximidades serviam como garantia, impedindo qualquer possibilidade de Shizui fazer uma lavagem cerebral em Yami ou, pior, atacá-lo diretamente. Esses políticos de alto escalão sempre tiveram segundas intenções. Uma decisão aparentemente simples pode envolver 800 cálculos diferentes. No pátio, Yami, por onde você quer começar? Perguntou Shizui gentilmente. Danzou-sama mencionou que você possui os estilos Liberação de Fogo e Vento. O clã Uchiha é especializado em liberação de fogo, e nós também temos técnicas de espada que a incorporam. Shizui-senpai, tenho algo mais para resolver esta manhã. Vamos começar o treino à tarde. Se você quiser, pode vir comigo, disse Yami. Para onde? Perguntou Shizui, curioso. Meia hora depois, orfanato de Konoha. Shizui estava parado na entrada de um prédio modesto. Orfanato Konoha? Disse Yami, acenando para que ele se aproximasse. Atrás deles, vários ninjas carregando grandes pacotes de suprimentos o seguiram para dentro. O orfanato ficava na periferia da vila. Não era particularmente grande, apenas um prédio de 3 andares com um pátio que tinha cerca de metade do tamanho de um campo de futebol. Uma mulher de óculos na casa dos 30 anos estava no quintal, brincando com um grupo de crianças de 4 e 5 anos. Ela tinha um sorriso gentil, mas sua expressão mudou ligeiramente quando viu Yami e os outros se aproximando. Mesmo assim, ela caminhou rapidamente até eles para cumprimentá-los. Menino, o que te traz aqui? Ela pressentiu instintivamente que aquele menino de 6 anos era o líder do grupo, então dirigiu-se a ele diretamente. Você é a diretora Nono? Perguntou Yami com um sorriso radiante. Meu nome é Shimura Yami. Sou colega de classe do Hiroki. Ouvi dizer que o orfanato está passando por dificuldades, às vezes até ficando sem comida, então trouxe alguns suprimentos. Shimura-kun. Um garoto da idade de Yami se aproximou correndo. Seu rosto estava cheio de gratidão, mas nenhuma notificação de vínculo de segundo estágio apareceu. As pupilas de Nono contraíram-se ligeiramente, embora sua expressão permanecesse bem controlada. Ela sorriu no momento certo. Muito obrigado, Shimura-kun. Não é nada. Minha família tem bastante dinheiro, disse Yami casualmente. Os lábios de Nono se contraíram levemente. Enquanto isso, Shizui, que havia permanecido em silêncio até então, olhou para o menino que estava parado à sua frente. Sua expressão mudou ligeiramente. Que criança bondosa, pensando nos outros em uma idade tão jovem. Seria esta, a vontade do fogo? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.